Então, é a tua empresa que define o EPI, é isso? O equipamento, ou seja, o tipo de... Se o cara vai usar botina, bota, óculos, que tipo de capacete, sei lá o que for. É assim que funciona? Perfeitamente. Esse trabalho todo da elaboração dos programas e laudos, ele começa por uma visita técnica, onde o profissional ele faz todo um diagnóstico do cenário de riscos. Com base nos riscos, ele identifica qual equipamento de proteção individual exatamente para preservar a saúde do colaborador. Inclusive as características desse equipamento e a indicação para a compra, não sobre o fornecedor. A escolha do fornecedor é sempre do empresário, mas as características, as especificações daquele equipamento são definidas pelo profissional de segurança do trabalho, inclusive quando utilizar aquele equipamento. O colaborador ele precisa tomar conhecimento, é um direito dele, um dever do empregador, de informações relacionadas ao risco que ele está exposto, aos equipamentos que ele precisa adotar no exercício da atividade, quando necessário, receber os treinamentos para a utilização e para o exercício da atividade. Então, quando falamos de uma atividade com baixo risco, são documentos um pouco menos complexos, não documentos simples. Permanece a mesma responsabilidade técnica dos profissionais de segurança, do médico coordenador e uma clínica que de fato seja regular para o exercício desse atendimento. Mas quando falamos de atividades mais complexas, incidem avaliações ambientais, treinamentos que são obrigatórios para o exercício da atividade, treinamentos para utilização, como bem falamos sobre o uso e conservação do equipamento, onde a gente mapeia toda essa rotina do colaborador, inclusive gerando proteção no exercício da atividade. Tá. Sobre o uso que você comentou aí, quem é que tem o controle sobre o uso? Quem é que deve fazer esse acompanhamento? Porque o que a gente mais vê aí na rua são profissionais que não estão usando equipamento, né? Perfeito. Instaladores de serviços elétricos, serviços de telefonia, você vê muitos profissionais que são terceirizados da prefeitura, fazendo obras na cidade, né? A cidade está com muita obra nesse momento. Quem é que tem a obrigação de olhar para ver se esse cara está usando ou não o equipamento certo? Perfeito. Essa responsabilidade ela é do empregador. Empresas que possuem um número menor de colaboradores, ela continua com a responsabilidade tanto de contratar um especialista em saúde e segurança do trabalho para criar os programas e laudos, identificação de riscos e as medidas necessárias para a proteção da saúde. E aí a responsabilidade, que é descrita dentro desses programas, em disponibilizar o equipamento de proteção individual e treinar o colaborador para a utilização, ela é do empresário, ela é do empregador. Empresas maiores, a própria norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela já determina um corpo de profissionais de segurança, de engenheiro e profissionais médicos dentro da empresa. Quando você tem o SESMIT, que é exatamente essa composição de profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles de maneira interna, mesmo a responsabilidade sendo do empregador, mas você tem a operação que você consegue treinar, fiscalizar e garantir a utilização desse equipamento. Mas ela é de responsabilidade do empregador. O que precisa ser instituído nas empresas é uma cultura de saúde e segurança do trabalho, porque você acaba contando com uma autorresponsabilidade do empregado em estar de maneira externa utilizando os equipamentos, porque ele entende que aquilo é um benefício para a sua saúde. Então Ou não seja, adianta só disponibilizar, você precisa trabalhar a cultura de saúde e segurança do trabalho. se o cara se machucar por não estar usando o equipamento adequado, a culpa é da empresa. Se ele se acidentar, por exemplo, por não estar utilizando, desde que ele tenha recebido o treinamento, né, a empresa ela identificou os riscos, declarou esses riscos, treinou o colaborador, ou seja, é a negligência dele, a responsabilidade ela é do trabalhador. Ok. Então, o que a gente precisa blindar a empresa, né, implementando uma cultura de segurança do trabalho, que ela passa desde a burocracia dos programas e laudos, da constituição de procedimentos que garantam a segurança do trabalhador e, principalmente, a gente minimize os riscos do ambiente de trabalho. Bom, entendi então que se o cara tem um treinamento, ele recebe o equipamento e ele não usa, a culpa é dele, se ele se machucar. Por negligência, a responsabilidade é dele. Mas se a empresa fornece o equipamento, mas não dá o treinamento, a culpa é da empresa. Da empresa. Totalmente. Da empresa. E quem é que executa essa tarefa de treinar? É você, através dos seus colaboradores, seja a Ocupacional Rio, faz esse tipo de serviço ou não? Como é que funciona essa questão? Então,
A gente tem soluções personalizadas para cada tamanho de cliente e segmento, independente do número de colaboradores. Então, eu tenho hoje desde consultórios que possuem uma recepcionista até grandes empresas que chegam a quase 2.000 funcionários, que são empresas de engenharia. Qual é o nosso papel enquanto assessoria de saúde e segurança do trabalho? Conhecer o nosso cliente, identificar quais são as necessidades dele relacionadas à saúde e segurança do trabalho e a gente preenche dentro desse escopo uma condição bem regular de serviços do que é a obrigatoriedade. Então, os próprios programas e laudos, com base nos riscos identificados, eles já demandam ações, avaliações ambientais, treinamentos para exercício da atividade, acompanhamento e monitoramento dessas atividades quando ela tem uma exposição maior de risco, e a gente consegue de ponta a ponta, com hoje a nossa equipe técnica, atender a todas essas necessidades. E saúde e segurança do trabalho, ela evoluiu muito nesses últimos anos, porque o que antes, a gente volta a falar dos programas e laudos, que são os manuais de saúde e segurança do trabalho, eles são pouco fiscalizados para aquelas empresas de pequeno e médio porte, principalmente que possuem baixo risco. Porque a fiscalização, como ela acontecia, Manuel? E um fiscal do Ministério do Trabalho, e não são muitos nas regiões, e aí ele solicitava a você, ou diretamente à sua contabilidade, uma série de documentos. Então ele queria entender se você tinha regular o antigo PPRA, que era um programa de prevenção de riscos ambientais, que é exatamente a checagem que o técnico faz, identificação dos riscos, o PCMSO, que é quando define a grade de exames médicos, e o atestado de saúde ocupacional, para entender se você e eu estamos regulares, fizemos o admissional antes de sermos admitidos e o periódico anualmente. A partir de 2022, começou a transmissão desses dados, exatamente dos programas e laudos, diretamente para o governo por meio eletrônico, por conta do e-social. O e-social já é algo antigo, mas em saúde e segurança do trabalho, a aplicação dele ela é muito recente. Recente de quando? Recente de obrigação, fevereiro de 2022. Então, se é tão recente assim um pouco mais de um ano, significa que a maior parte das empresas do Brasil não está adequada ainda a esse...